português. Entendi. Então, eu chamo para a conversa o nosso querido Bruno Braz, que entra frequentemente com a gente no De Primeira, para tentar explicar um pouco mais se o Vitor Pereira vai contar com o Gerson mesmo, com o Pedro, a 100%, meia bomba, prontos para jogarem e, quem sabe, reverter esse placar desfavorável de 1-0 fora de casa. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Xará. Quanto foi o jogo de ida, Bruno? 1-0, 1-0. Viu? É isso. Não, você não. É isso. Muito bom. Você não. Agora eu tô, pô, com o meu xará português aqui, eu já tô pegando as manias dele, pô. Bom, boa tarde, PVC, boa tarde, Bruno. Pois é, o Flamengo, o Vitor Pereira vai contar com esses importantes jogadores aí para essa decisiva partida, né? O Gerson, ele já tinha desfalcado o Flamengo no jogo de ida. O Pedro, ele se lesionou no segundo tempo daquele jogo, precisou ser substituído. Se recuperaram, só que a princípio a tendência é que somente o Pedro seja titular. O Gerson, até pelo tempo de inatividade e pelo Vidal ali tá jogando cada vez melhor ali na posição, tem se destacado. A tendência é que o Vitor ele mantenha os titulares, mantenha o Vidal e o Thiago Maia entre os titulares, o Everton Ribeiro também entre os titulares, e o Gerson vai ficar como uma opção para o decorrer da partida. Até por uma questão factual, Bruno, só para recordar quais foram as lesões ou os problemas do Gerson e do Pedro, do que eles se recuperaram agora, basicamente. Eles tiveram problemas musculares, né? No caso do Pedro, não chegou nem a ser uma lesão em si, né? Foram mais questões de dores musculares e ele acabou sendo preservado. E o Flamengo está tratando esse jogo como prioridade, então deixou ele se recuperar 100% para estar à disposição inteiramente para o jogo. O Gerson já foi uma lesão mesmo muscular, mas ele treinou durante o fim de semana, né? Como eu havia trazido essa informação na semana passada. O Flamengo poupou os titulares, eles ficaram aqui no Rio de Janeiro treinando. O Gerson participou tranquilamente dos treinos, não apresentou nenhuma dor, nada que impeça dele estar relacionado para o jogo amanhã. Então ele vai para o jogo, mas como o Vidal, inclusive, foi muito bem no jogo de ida, embora o Flamengo tenha perdido a partida, o Vidal ele tem crescido muito nesses jogos e a tendência é que ele seja mantido titulares, e o Gerson, que até agora não foi aquele Gerson que o torcedor do Flamengo se acostumou em 2019, está tentando voltar aos seus melhores dias, então a tendência é que ele comece no banco de reservas. E foi só importante lembrando, você recordar... Claro, força, continua. Não, que o Léo Pereira e o Filipe Luís seguem lesionados. Eles estão fora mais uma vez, eles continuam com problemas físicos. Então, Léo Pereira e Filipe Luís seguem fora. Aí tem jogado o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, né, na zaga, e na lateral esquerda o Ayrton Lucas, né? E você reforçou uma informação. Sem querer te claro, derrubar, mas assim, só pela curiosidade, não tem o número aqui, vou tentar levantar aqui também. Você sabe, a perspectiva é Maracanã com 60 mil, né? 65 mil pessoas. Sim. A tendência, inclusive, é que o Flamengo tenha o maior público do ano amanhã. Ainda tem alguns ingressos sobrando, porque é o início do dia, hoje ainda tinha alguns, mas a tendência é que esgote, e como o Flamengo jogou uma carga de ingresso alta, então a tendência é que bata aí a casa dos 60 mil, e o Flamengo tem o maior público do ano amanhã contra o Independente Del Valle. Você ia perguntar ao PVC sobre isso, ou era mesmo trazer a informação do público? Não, era sobre isso mesmo, era entender se... Porque a gente sabe que o Maracanã está lotado, o Maracanã é o maior espetáculo da Terra desde 2019, tirando 2020 e 2021, que não tinha público. Mas a expectativa é isso que o Bruno falou, né? Estádio bem lotado, o Flamengo campeão da Recopa em 2019, o Flamengo 2 vezes campeão da Libertadores, uma vez campeão da Mercosul, 2, 3, 4, pode ser o 5º título continental do Flamengo. Embora seja impreciso dizer que a Mercosul era um título continental, porque era um pedaço do continente, né? Mercosul era o sul do continente, tinha a Copa Merconorte, que tinha o norte do continente. E assim, só para destacar... Continua. A situação do Vitor Pereira, né? Ele chega muito pressionado para esse jogo, né? Porque ele perdeu o Mundial, que era o campeonato que gerava maior expectativa, também não conquistou a Supercopa, mas assim, pelo que eu apurei, mesmo em caso de sucesso amanhã, ele segue respaldado pela diretoria. Agora, se sabe que um insucesso amanhã vai causar uma pressão muito grande.
Só que, pelas minhas apurações, a diretoria segue respaldando o treinador. Até que chegaram a comentar assim como eu falar, cara, acho que mesmo perdendo amanhã, dificilmente acontecerá alguma coisa, uma mudança. Agora, se rolar um fracasso no estadual também, eu acho que o estadual vai ser ali se por um acaso tiver um fracasso amanhã e também não for campeão carioca, aí a situação dele fica bem, bem preocupante. PVC, o repórter bom é aquele repórter que antecipa a resposta. Eu ia perguntar exatamente sobre o clima do Vitor Pereira. Então, o Bruno traz informação de que o Vitor dificilmente seria demitido num eventual fracasso ou insucesso. Então, o Bruno respondeu a minha primeira pergunta. Então, para não fechar sem pergunta para o Bruno, como você foi muito feliz na sua apuração na semana passada, informando que o Flamengo jogaria e os titulares nem sequer viajariam para a partida contra o Botafogo, entre informação e feeling, dá para arriscar um 11 titular, um 11 PVC, um time titular não, um 11 titular agora na final contra o Del Valle, não? Eu acho que ele vai com Santos, Varela na lateral direita, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Maravilha. Bruno, meu querido amigo, muito obrigado pelas informações. Recordando que na semana passada